Olá, tudo bem? Professora Larissa Carvalho aqui mais uma vez com você. Nós estamos aqui na nossa matriz de resolução de exercícios em direito administrativo. Hoje nós vamos falar a respeito de poderes. Vamos começar a falar de poderes e na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade. Vamos comigo? Então, olha só. A nossa primeira questão diz o seguinte: administrativos são elementos indispensáveis na persecução do interesse público, são poderes da administração, exceto uma questão muito direta, muito fácil, que não pode errar. Ah, professora, eu gostaria que a minha prova tivesse essa questão. Não, você não gostaria que essa questão tivesse na sua prova. Por que não? Porque todo mundo vai acertar, tá? Quando a gente fala de poderes, o que são poderes? Eles são prerrogativas que a administração tem e essas prerrogativas elas são irrenunciáveis. O que isso significa? A administração ela não pode abrir mão, assim como o interesse público que é indisponível, que vai fornecer para a administração esses poderes. Agora, quais são os poderes que a administração tem? Ela tem o poder de polícia, ela tem o poder regulamentar, ela tem o poder hierárquico, tem o poder vinculado, tem o poder discricionário, tem o poder de império, mas ela não tem um chamado poder judicial, tá? Então, quando a gente vê essa primeira questão, poder de polícia, tem poder de polícia? Tem poder de polícia. Tem poder regulamentar? Sim. Tem poder hierárquico? Também. Tem poder disciplinar? Tem, mas poder judicial não. Por quê? Porque poder judicial é prerrogativa lá do poder judiciário. Somente eles têm, assim, têm esse poder judicial no âmbito, né, das suas funções típicas, tá? Então, a nossa primeira questão correta, letra D. Essa é uma questão bem simples, bem fácil. Vamos para a nossa próxima questão. A Lei Estadual do Amazonas, número 2.869, instituiu o Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos Civis e dos Militares. Visando a facilitar a compreensão do texto legal, isso aqui é importante, eu vou até destacar aqui para você, tá? Então, ó, visando facilitar a compreensão do texto legal e atender às especificidades das atividades desempenhadas, o Tribunal editou a Resolução número 1 de 19 de janeiro de 2019, que instituiu o Código de Ética dos Servidores do TCE Amazonas. No caso em tela, o Poder Administrativo que embasou diretamente a criação da resolução para disciplinar situação de caráter geral e abstrato em matéria de eticidade, facilitando a execução da lei, é qual poder? Então, quando a gente fala que ele quis induzir, quando ele fala, disciplinou a instituição de uma resolução, isso é poder disciplinar? Não. Quando a gente fala de poder disciplinar e poder de polícia, a primeira coisa que deve vir na sua cabeça, punição, certo? Mesmo que lá no poder de polícia, punição, sanção, seja a última etapa do ciclo de polícia. Mas calma, sem spoiler, a gente chega lá. Mas então, quando fala a respeito de interpretação da lei, a respeito da instituição de normas internas, nós estamos falando de qual poder? Poder regulamentar, que também recebe o nome de poder normativo, tá? Então, quando a gente fala dessa questãozinha aqui, não é poder hierárquico que possibilita ao chefe da instituição instituir verticalmente normas de conduta aos servidores, ou seja, seria ali o poder disciplinar, o poder hierárquico que um superior está instituindo, não, tá? O poder hierárquico, ele permite que esse superior hierárquico, ele simplesmente verifique se todos os seus subordinados, vamos dizer assim, estão cumprindo as normas, tá? Então, ele vai dar ordens, ele vai delegar, ele vai avocar, tá? Então, quando a gente fala de poder hierárquico, é isso que a questão está dizendo, tá? E o que não é o nosso caso aqui. Poder disciplinar que confere ao administrador a faculdade de editar regras para disciplinar a conduta dos servidores, primeiro que a possibilidade do administrador, a possibilidade de editar regras não é chamado de poder disciplinar, tá? Porque o poder disciplinar é a possibilidade de aplicar sanções e não é faculdade também,
tá? É uma obrigatoriedade, é um poder-dever de aplicar as sanções para servidores. Poder normativo, que complementa a lei, permitindo sua efetiva aplicação. Perfeita. Então, alternativa correta, letra C. Poder de polícia, que permite ao administrador regulamentar, condicionar e restringir a atuação funcional dos servidores, não dos particulares. Então, não é poder de polícia. Quando é particular, aí sim é a possibilidade de regulamentar, condicionar e restringir direitos, tá? Quando fala de restringir esses direitos aqui, a atuação dos servidores, não é poder de polícia, sim poder disciplinar. E, por fim, o poder de discricionariedade, que permite inovar no mundo jurídico, ainda que de forma contrária à lei. Nada pode ser contrário à lei sob pena de violação do princípio da legalidade, tá? Então, quando a gente fala do poder regulamentar, ou também chamado de poder normativo, esse poder regulamentar ele é exclusivo do chefe do Poder Executivo. É um ato normativo, que recebe essa classificação aqui de ato normativo, tá? Que é o fazer valer o cumprimento das leis, tá? Então, a sua atribuição primária é fazer valer o cumprimento das leis que já existem, tá? Que é o caso que a questão disse aqui, ó, compreensão do texto legal. Essa resolução é para compreender um texto que já existe, fazer valer o cumprimento das leis. Não cabe inovação das leis. Por que que o poder regulamentar não pode inovar a lei? Porque de caráter primário, isso é função típica do poder legislativo. O administrador, em âmbito de poder executivo, ele não pode inovar leis, com exceções, e a gente vai falar a respeito dessas exceções, tá? Então, olha, ele pode criar, alterar, ele não pode criar, alterar, contrariar, extinguir leis, tá? Não cabe essa inovação, exceto pelo decreto autônomo, tá? Então, existe dentro do poder regulamentar o decreto regulamentar e o decreto autônomo, que permite ali, de forma privativa do presidente da República, mas é privativo do presidente da República, mas ele pode delegar para os ministros de Estado, advogado-geral da União e procurador-geral da República, tá? Então, os decretos autônomos, eles têm essa possibilidade de serem editados, de serem realizados pelos ministros, advogado-geral da União e procurador-geral da República, mas somente em duas situações, na organização e no funcionamento da administração e na criação e extinção de cargos. No caso da organização e funcionamento da administração, isso permite que seja realizado qualquer lei, tá? E aqui a gente fala aqui de uma lei ordinária, até mesmo uma lei ordinária, tá? Mas que não comporte, isso aqui são resoluções internas, que não comportem aumento de despesas e nem na criação de extinção de órgãos, tá? Vou destacar essa parte aqui dos órgãos públicos. Por quê? Porque o que a prova vai falar para você? Que compete ao decreto autônomo privativo do presidente da República no que tange a organização e funcionamento da administração, sem que isso importe aumento de despesas ou na criação e extinção de órgãos, desde que vagos. Órgãos públicos vagos? Não. O que não pode é criar e extinguir cargos, tá? Desde que eles não estejam vagos. Se tiver cargo vago, pode, beleza? Então, cuidado com essa questãozinha aqui de órgãos vagos. Por quê? Porque esse decreto autônomo, ele funciona para a organização e funcionamento da administração, sem aumento de despesas e sem criação e extinção de órgãos. Por quê? Porque a criação de órgãos somente mediante lei, tá? Lei em sentido estrito, realizado lá pelo Poder Legislativo. E pode também na criação e extinção de cargos, mas a extinção de cargos é somente se esses cargos estiverem vagos. Muito importante isso daqui a respeito, então, do poder regulamentar ou do poder normativo, tá? Só para voltar aqui na nossa questão, alternativa correta, a letra C, que fala a respeito do poder normativo ou regulamentar. Próxima questãozinha, acerca do desempenho do poder hierárquico no âmbito da administração pública, considere as seguintes afirmativas, tá? Então, olha só, a respeito do poder hierárquico. Como eu já tinha antecipado para você, o poder hierárquico é a competência de um superior hierárquico, tá? De dar ordens, de fiscalizar. A partir dessa fiscalização, se ele tem a possibilidade de aplicar sanções, sai do poder hierárquico e parte para o poder disciplinar, tá?
Por quê? Porque o poder hierárquico somente confere a esse superior hierárquico a possibilidade de ficar ali, ó, vigiando, além também da delegação e da avocação de competência, tá? Então, voltando aqui, quando a gente fala, então, de poder hierárquico, vamos julgar os 4 itens aqui. Item 1. A decisão de recursos administrativos poderá ser objeto de delegação, devendo o ato de delegação ser publicado em meio oficial. Não, tá? E vou explicar para você por quê. Quando a gente fala do poder hierárquico, tem essa possibilidade, então, de dar ordens, fiscalizar e controlar os atos, delegar ou avocar. Na delegação, a delegação é a possibilidade de você atribuir a uma outra pessoa algo que era da sua competência, tá? Então, é de cima para baixo, por isso que existe essa relação vertical de um superior e um subordinado. Então, o chefe da repartição, ele pode delegar a sua atribuição para uma outra pessoa. Só que existem 3 situações em que essa delegação ela não pode acontecer. São 3 casos de atos normativos que vocês viram, é privativo do presidente da República editar decreto autônomo, por exemplo, certo? A não ser que ele possa delegar para 3 pessoas somente, ministros de Estado, advogado-geral da União e procurador-geral da República, certo? Atos normativos, atos recursais e também de competência exclusiva. Se a competência é exclusiva, ele não pode delegar, certo? Cuidado com relação a isso. O que a questão disse? Que os casos de recursos administrativos podem ser objetos de delegação. Não podem ser objetos de delegação, tá? Então, esse primeiro item aqui está errado. 2. As decisões adotadas por delegação consider-se-ão editadas pela autoridade a que se delegou a competência. É como se o chefe estivesse fazendo, tá? E ele é temporário, é somente para aquele caso esporádico, tá? Então, o item 2 está correto. É um ato que está sendo editado por um subordinado, mas é como se tivesse sido editado pela autoridade, tá? Item 3. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Sim, tá? Então, é revogável, ele pode ali por critério de conveniência e oportunidade falar, não quero mais delegar para você isso aqui, então eu vou revogar esse ato. Perfeito, pode fazer isso também, certo? Item 4. A delegação de competência administrativa pode dar-se de um órgão administrativo para outro que não lhe seja subordinado, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Perfeito, tá? Então, a delegação, ela pode ser ali, a regra é que a delegação ela vai acontecer de cima para baixo, mas ela pode também ser executada de um órgão para outro, desde que seja nesses critérios técnicos, social, econômico, jurídico ou territorial. Tudo bem? Então, de todos esses itens aqui, o único que está errado é o item 1. Então, a alternativa correta, 2, 3 e 4. Letra D, tá? A letra D, então, é a nossa alternativa correta dessa questãozinha. Vamos para a próxima questão. Aqui é só colocando para vocês que esse poder hierárquico é uma situação interna e vertical, tá? De desconcentração, que é onde existe ali, ó, uma hierarquia e uma subordinação. Por quê? Porque a gente tem um superior hierárquico e a gente tem um subordinado, tá? A gente tem um ministério, por exemplo, a gente tem aqui os órgãos públicos. Quais são as atribuições desse superior hierárquico, então? Dar ordens, fiscalizar, certo? Delegar e avocar. A avocação é o contrário do que acontece na delegação. A delegação você atribui para alguém a realização de um ato administrativo que era você que deveria editar, que era da sua competência. A avocação é o contrário, tá? Ela é de baixo para cima ou lateralmente. Você solicita, você realiza aquele ato administrativo que era para uma outra pessoa realizar. Você avoca para si mesmo a realização daquele ato. Tudo bem? Bem tranquilo, então. E quando a gente fala desse dar ordens, fiscalizar, tá vendo que eu não apliquei nenhuma sanção? A partir do momento que eu, superior hierárquico, estou fiscalizando um subordinado inferior, não. Um subordinado, eu posso olhar e falar assim, está fazendo coisa errada. Agora sim, vou aplicar sanção. Aplicou sanção, instaurou um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância para aplicação de qualquer uma das sanções, advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria. Isso é o quê? Poder disciplinar.
É a mãe disciplinando ali o seu inferior subordinado, que são os filhos. Tudo bem? Tranquilo? Sobre poder hierárquico, ó, para mim é um dos mais fáceis dentro de poderes, tá bom? Vamos para a nossa próxima questãozinha aqui, então. Deixa eu colocar aqui para você. Então, a alternativa correta é a letra D. Próxima questão diz o seguinte: com relação ao poder disciplinar, agora já mudou o poder, ó. Poder disciplinar é o que eu acabei de falar para você da aplicação de sanções, né? Assinale a alternativa correta. Cuidado, tá? Por quê? Porque tem umas bancas que gostam de meter um incorreta aqui, ó, que na hora da prova ele lasca com o caboclo que está desatento. Então, presta muita atenção com relação a isso. Assinale a alternativa correta. Não pode ser exercido no âmbito do Poder Executivo. Pode e deve, tá? Porque essa aplicação de poder disciplinar é no âmbito de controle administrativo. E esse controle administrativo é típico do Poder Executivo e é atípico dos outros. Todo mundo tem controle administrativo, todo mundo pode disciplinar, todo mundo sofre sanções no âmbito dos seus poderes, executivo, legislativo, até mesmo no judiciário. Pasme, excelência, que é possível sim aplicar sanções dentro do Poder Judiciário. É raro, mas acontece. Tudo bem? Então, olha só, continuando aqui falando desse... Opa, calma aí. É o processo judicial, acabei de falar que é controle administrativo, por meio do qual são cobradas as multas dos servidores. Nossa, multa? Não existe essa sanção de multa, certo? Multa do servidor seria alguma multa de trânsito, questão. Se for multa de trânsito, não é nada de poder disciplinar e sim poder de polícia. Então, nada a ver, essa questão aqui é aquela questão bizarra que você elimina de cara. Letra C. É o poder pelo qual a administração responsabiliza os próprios servidores pelas faltas cometidas. Perfeito! É isso que é o poder disciplinar. É a aplicação de sanção para responsabilizar os seus próprios servidores. E não só os servidores são submetidos ao poder disciplinar. Particulares que têm vínculo, que estão submetidos ali à administração, se eles forem sofrer sanções, como, por exemplo, particulares que estão realizando serviços públicos, tá? São delegatários, eles podem sofrer sanções e essas sanções são oriundas do poder disciplinar. Se eles estão submetidos à disciplina administrativa, eles estão submetidos também ao poder disciplinar, tá? Fica atento com isso, não é só servidor que sofre sanções resultantes aí do poder disciplinar, mas é também o particular que tenha vínculo direto ou indireto, desde que ele esteja ali submetido à disciplina administrativa. É o aluno de escola pública que sofre ali uma advertência sofrida, né, uma advertência da escola, uma suspensão da escola, isso é poder disciplinar. O preso, o detento que está ali na penitenciária e vai para uma solitária, isso é poder disciplinar, porque ele está sobre a disciplina administrativa. Ele tem um vínculo, mesmo que seja indireto, com a administração, certo? Porque ele está submetido à disciplina administrativa, ele vai sofrer também sobre essas sanções sobre o poder disciplinar, beleza? Atenção com relação a isso também, tá? Continuando aqui, tem relação com as disciplinas das universidades públicas. Jesus misericórdia, tá? Então, ó, tem relação com as disciplinas, só porque é poder disciplinar, tá? As disciplinas de escola pública, questão do céu, nada a ver. Somente pode ser exercido por autoridade judiciária que tenha competência hierárquica, não é judiciária. Tem que ter alguém que seja competente? Sim. É por isso que muitos doutrinadores falam que o poder disciplinar ele é resultante, ele é como se fosse um braço do poder hierárquico. E sim, isso está correto. Por quê? Porque para aplicar sanção resultante do poder disciplinar, é somente um superior hierárquico que pode aplicar. Seu coleguinha que vai trabalhar com você, ele não pode aplicar sanção, tudo bem? Então, cuidado, ele é resultante do poder hierárquico, mas é um poder diferente, tá? Com muita atenção com relação a isso, beleza? Somente uma autoridade que tenha competência hierárquica. Se tirasse essa judiciária aqui, estaria correta essa alternativa, mas judiciária não, tá bom? Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. E para a gente finalizar, é a nossa última questãozinha. Constitui exercício do poder hierárquico, mais uma vez o poder hierárquico. Delegar e avocar atribuições não privativas, se é não privativas ali,
Pode. Do superior ou do subordinado. Perfeito, tá? É sim uma atribuição do exercício, é um exercício do poder hierárquico. Criar obrigações para os particulares independente de sua vontade. Isso aqui é poder de polícia. Apreender bens em comércio com validade vencida é poder de polícia. Aplicar multa ao prestador de serviço terceirizado pelo descumprimento de cláusula de contrato. Isso é poder disciplinar, tá? Porque aquele prestador de serviço terceirizado, ele tem um vínculo indireto com a administração. Mas está submetido à disciplina administrativa? Sim. Então é poder disciplinar. Fiscalizar as atividades de pessoas jurídicas exploradoras de atividade econômica de risco para a sociedade. Não, tá? E sim somente para as que são prestadoras de serviço público. Beleza? Bem tranquilo a respeito desses poderes. Eu vou finalizando essa nossa primeira aula a respeito de poderes. Eu espero você na nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau. Eu estou aparecendo aqui para te fazer um convite único. Até o dia 15 de setembro. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Eu sei que você já conhece como é que funciona o Objetivo Play. Eu sei que você sabe que o Objetivo Play é uma plataforma de acompanhamento diário. A gente coloca todos os professores à sua disposição, junto comigo, para te acompanhar nas aulas ao vivo. Você tem aula gravada para tudo que é concurso, você tem os melhores PDFs, tabelas, imagens e gráficos, você tem material de revisão que é flash e guia, tem mentoria toda semana, comigo, Lucas Neto, te ensinando a estudar. Eu vou te perguntar, o que você está esperando para se profissionalizar na preparação para concurso? A pergunta que eu sempre faço, por que você está deixando o tempo passar? Lucas, mas eu fui reprovado numa porrada de concurso e eu sei que uma hora a conta fecha. Mas como é que fecha se você não mudou nada do movimento? Eu só quero que você mude o seu movimento. Aproveite essa oportunidade e perceba em 7 dias se o Objetivo Play é para você ou não. Se não for, faça o seguinte, peça o seu dinheiro de volta. Não tem nenhum problema. Se você perceber, depois de adquirir o Objetivo Play, R$ 49,90 mensal, ao invés de R$ 79, que é o valor do dia 15, e ver, não é para mim não, não tem aquilo que me disseram que teria não, a gente devolve o seu dinheiro. Na dúvida, dê uma chance para a sua mudança de vida. Aproveite apertando um desses botões que estão aparecendo aí e venha para o Objetivo Play. Essa chance é única e eu não vou mais aparecer aqui para te dar esse super aviso. Bora lá! Até o dia 15 de setembro, o valor é R$ 49,90 por mês. No dia 15 de setembro, atualizou lá a página, o investimento é R$ 79,90 por mês. Não é marketing não. O que eu estou falando aqui é uma chance única, uma alocação única na nossa história para você virar servidor. Daí a oportunidade de você virar na semana da independência, independente financeiramente. Aproveite. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui a professora Larissa Carvalho. Nós estamos na nossa matriz de exercícios e nós falamos na aula anterior, no bloco anterior, a respeito de poderes da administração. Falamos do poder hierárquico, falamos do poder disciplinar, do poder regulamentar e normativo, mencionamos o poder vinculado e discricionário dentro ali das questões, mas eles não são tão recorrentes em prova. Agora nós vamos falar daquele que é o principal poder, que é aquele que mais cai em prova, que é o poder de polícia, e vamos falar também um pouquinho a respeito de abuso de poder, tá? Então vamos lá na nossa primeira questão? Então vamos. Olha só, primeira questão diz o seguinte: o município Alfa recebeu representação informando que José estava ocupando determinada calçada com um trailer do tipo food truck, sem prévio consentimento do poder público. Os agentes públicos municipais de posturas, ao realizarem diligência formal no local, verificaram a veracidade do que foi noticiado e constataram ainda que o trailer estava obstruindo a passagem dos pedestres na calçada, os obrigando a passar pela via pública com risco de serem atropelados. Após a negativa de José, ele negou retirar seu trailer do local. Os agentes municipais, com base em lei, o fizeram diretamente, ali sob pressão, mesmo que ele não tenha dado a sua anuência. Os agentes de posturas, os fiscais de postura foram lá e tiraram o trailer ali, o food truck do senhor José, certo? De acordo com a doutrina de direito administrativo, o poder administrativo que embasou a providência adotada pelos agentes municipais é o poder. É muito tranquila essa questão.
tá? Imagina a situação, José, no município, instalou por sua própria vontade, sem autorização do município, sem autorização da prefeitura, um food truck ali na calçada, e as pessoas que não queriam sentar no food truck tinham que dar a volta ali no seu trailer sob o risco de serem atropeladas. Ele não tinha autorização para aquilo. Então, os fiscais de posturas foram lá e verificaram que ele não tinha autorização e solicitaram que ele tirasse o trailer do local. José negou, ou seja, ele não deu anuência. O que os fiscais de posturas, em caso de urgência e com base na lei, aplicaram de forma autoexecutável, sem autorização judicial, eles retiraram o trailer diretamente, certo? Isso é o quê? Falei todas as características aqui do poder de polícia, que é uma sanção, e é o último ciclo do poder de polícia, é essa sanção direta, essa coação direta de retirar o trailer do local, tá? Então, nós temos aqui o poder de polícia, tá? Então, a letra A é a nossa questão correta, o nosso gabarito correto. Sobre o poder de polícia, são sanções aos particulares que não estão submetidos à disciplina administrativa, tá? Isso é muito importante, aos particulares que não têm vínculo nenhum com a administração, nem direto, nem indireto, não são prestadores de serviço público e nem são alunos ou detentos, por exemplo, ali de escolas públicas e de penitenciárias públicas. É resultante do poder de império que vai fazer o condicionamento e a restrição de direitos e liberdades. A regra é que o poder de polícia, ele é preventivo, tá? A regra é que ele é preventivo. Excepcionalmente, ele será repressivo. Por quê? Dentro do ciclo de polícia, existem 4 situações. Nós temos a ordem, o consentimento, a fiscalização e, por último, somente na última etapa, nós vamos ter a sanção, certo? Por isso que excepcionalmente será repressiva, tá? Quando a gente fala dentro do ciclo de polícia, que a gente fala sobre a ordem, é quando a administração ela vai estabelecer em lei critérios que as pessoas devem seguir. Por exemplo, no caso do José, existe a calçada, a via pública, para permitir a passagem de pedestres. Isso está onde? Está na lei. Então, foi dada uma ordem que as calçadas elas devem ser livres para trânsito de pedestres. Beleza. Só que, além disso, isso é resultante do poder de polícia. Tá vendo que eu não apliquei sanção nenhuma, eu só estabeleci na lei. E aí, pode ser que o José tivesse uma autorização para isso, desde que ele colocasse em um determinado local que não impedisse o trânsito de pessoas. Se fosse uma calçada espaçada, ele colocava ali um food truck menorzinho e permitia que as pessoas passassem de forma que não corresse um risco. A administração estaria consentindo, autorizando que o José tivesse essa permissão, tá? E aí vem a segunda etapa do ciclo de polícia, que é o consentimento. Ele precisa seguir regras que estão na lei. Então, isso é a ordem, está na lei. Consentimento é que eu dei uma anuência, eu dei uma autorização, eu dei uma licença para o José. Só que o José não cumpriu. Existe a possibilidade dos fiscais de posturas fiscalizarem. O fiscal de postura vai fazer o quê, né? Vai fazer a fiscalização. Terceira etapa do poder de polícia. E dentro dessa fiscalização, recebendo uma notícia, né? Quase que uma notícia crimes, né? Bem brincadeira. Mas eles receberam a denúncia de que o José não estava cumprindo aqueles requisitos. A fiscalização, que é a terceira etapa do ciclo de polícia, é justamente para verificar, está cumprindo a lei que me permitiu, que te concedeu uma autorização? Não. Aí sim vem a quarta e última etapa, que é a sanção, a aplicação de multa, ou no caso aqui concreto dessa questão, a retirada, sem anuência, inclusive, do José, do trailer de um local que não estava sendo permitido, certo? Então, quando a gente fala do ciclo de polícia, a ordem que é pré-estabelecida em lei, o consentimento, que é essa anuência, essa permissão, essa faculdade que a administração tem através de licenças e autorizações, a fiscalização para saber se ficar de olho ali para saber se está cumprindo as exigências que permitiram essas licenças,
E em caso de descumprimento dessas exigências, nossa, que palavra chata, exigências, vai se aplicar a sanção. Tá vendo que dentro desses 4 aqui, nós temos 3 que são preventivos? Até aí, não tem nada repressivo, somente no último caso, que é a sanção que vai ser repressiva. Tudo bem? Considerava-se que o consentimento e a fiscalização poderiam ser delegadas, tá? Hoje, né, não tão muito distante, né, vamos dizer assim, foi estabelecido que a sanção também pode ser delegada, tá? O STF já determinou que as sanções podem também serem delegadas, então fica atento com relação a isso. Antigamente era só o consentimento da fiscalização, sanção também, desde que sejam pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial, desde que tenha o capital majoritariamente público. São empresas públicas, sociedade de economia mista, prestadoras de serviço público. Para essas pessoas pode ser delegada a etapa de sanção. Professora, e a ordem? A ordem não pode? Não. Por que a ordem não pode ser delegada, não pode ser atribuída a outra pessoa? Porque não é a lei. Quem cria a lei é o poder legislativo, ponto final. É atribuição primária do poder legislativo, ninguém mais pode fazer isso, tá? Então não pode ser delegado, tudo bem? Então, bem tranquilo com relação a esse ciclo de polícia, vamos para a nossa próxima questãozinha. Só falando aqui a respeito do atributos de polícia, que a questão aqui mencionou também, né? Com relação aqui à negativa do José, que é o que eu disse para vocês da auto-executoriedade, ó. É a lei que estabeleceu, olha o que disse a questão, com base na lei, e a negativa aqui é a questão de urgência, porque as pessoas estavam correndo risco de serem atropeladas, certo? Então, pode ser executado sem anuência do José, certo? Com essa característica, esse atributo da coercibilidade, sem anuência do José, e auto-executoriedade, que a lei me permite e em caráter de urgência eu não preciso do juiz me autorizar a tirar o trailer. Porque se a gente fosse parar para pensar, o juiz, até que ele permite tirar o trailer ali de forma coercitiva, né, de forma de coação direta na executoriedade ali, de tirar diretamente o trailer do José ia estar lá até hoje, certo? E é uma questão, eu acho que é uma questão de 2020, né, 2022, então o trailer dele ia estar lá até hoje. E também tem a outra característica que é a discricionariedade, tá? A discricionariedade, ela recai somente para quais sanções e como elas serão aplicadas. Muito importante sobre o poder de polícia. O poder de polícia é um dever que a administração tem de aplicar sanção em caso de descumprimento de qualquer acordo. Dever, então, isso é vinculado. A aplicação da sanção, ela é vinculada. Como e quais as sanções serão aplicadas, isso é discricionário. É por isso que existe a característica do poder de polícia da discricionariedade, mas é lembrando que é somente para quais e como as sanções serão aplicadas. A aplicação da sanção ela é vinculada. Muita atenção com relação a isso. Tudo bem? Vamos lá, então, continuando na nossa próxima questãozinha. A respeito do poder de polícia, assinale a opção correta. A discricionariedade, um dos atributos do poder de polícia, não está necessariamente presente em todas as manifestações. Acabei de falar, realmente não está presente em todas as manifestações, e sim naquelas que vai determinar quais e como as sanções serão aplicadas, mas a aplicação da sanção ela é obrigatória, certo? O poder de polícia prerrogativa é exclusiva do poder executivo para a garantia do interesse público. O interesse público também está no poder legislativo e no poder judiciário. Tá? Então, muito cuidado, todo mundo que tem ali atribuição de controle administrativo tem poder de polícia, tá? O poder de polícia difere da atividade de investigação criminal por possuir natureza exclusivamente preventiva. Não é exclusivamente preventiva, é prioritariamente, majoritariamente preventiva, mas excepcionalmente pode ser repressiva, certo? A motivação do exercício do poder de polícia por constituir aspecto discricionário não é passível do controle judicial. Se está na lei e violou a lei, aí está submetido ao controle judicial,
Então, é sim passível de controle judicial. Tudo que está mencionado na lei e que viola a lei, controle judicial. Devido às situações de urgência que demandam o exercício da auto-executoriedade do poder de polícia, esse atributo não se sujeita ao devido processo legal. Sujeita-se sim, porque não basta a urgência, precisa da urgência e também da lei, certo? Tudo bem? Bem tranquilo isso daqui também, beleza? Então, a questão aqui, a alternativa correta, a letra A novamente. Vamos para a nossa próxima questão. Sobre o poder de polícia. Assinale a alternativa correta. Questão de 2022. Muita atenção com relação a essa questão. Leve ela para a vida, certo? O STF definiu a tese de que é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas, chamadas multas. Então, a guarda municipal pode aplicar multa de trânsito? Sim. O STF já definiu que as guardas municipais, ainda que eles não estejam no rol da segurança pública do artigo 144 da Constituição, eles têm essa atribuição de poder de polícia de trânsito. O STF já definiu isso, tá? Inclusive na possibilidade de aplicação de multas. O STF diz que sim. Então, se o STF diz que sim, Alexandre de Moraes diz que sim, a gente abaixa a cabeça, aceita e respeita, senão a gente é preso. Continuando aqui, voltando na questão, então a gente já tem a alternativa correta, tá? A letra A novamente. O município não tem competência para fixar horário de fiscalização, de funcionamento de estabelecimento comercial. Tem competência sim, tá? Principalmente ali no que tange a horários de emergência. Em caso de pandemia, quem fixa isso é o município, tá? A fixação do horário bancário para atendimento ao público é de competência do município. Aí não, tá? Horário bancário, quem estabelece é o banco, certo? Até às 16 horas, eu acho, né? Ainda já voltou às 16 horas. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são desnecessárias as notificações de atuação. Não, são necessárias através ali da auto-executoriedade, que chama-se o atributo ali da exigibilidade, que é a coação indireta através dessas notificações, certo? Todo mundo recebe uma notificação de atuação de multa. Se não recebe, a multa ali está violando a lei, controle judicial. Não ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais de mesmo ramo em determinada área. Ofende sim, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos para a nossa próxima questãozinha a respeito do uso do poder pelo agente público. É correto afirmar que, no exercício de sua função, poderá motivadamente renunciar ao uso dos poderes outorgados por lei. Não, os poderes eles são irrenunciáveis, tá? É imune a controle externo. Quando a gente fala de controle externo, lembre-se de controle judicial. Nós teremos aula, tá, sobre controles, mas quando a gente estiver falando de controle externo, lembre-se de controle judicial, principalmente, tá? É imune ao controle externo, o poder de polícia, tá? Ou o uso do poder, de qualquer poder em geral do agente público, porque sua intensidade decorre de competência discricionária. Não, competência não é discricionária, tá? É vinculado. E se é vinculado, está submetido ao controle judicial. Letra C. Ato praticado com excesso de poder não pode ser convalidado, porque o vício é, no caso, insanável. Não. A gente vai falar de abuso de poder, mas o excesso, ele pode ser convalidado e a gente vai falar a respeito disso numa próxima questão. Fica de olho nisso daí, certo? Letra D. O desvio de finalidade, logo eu explico para vocês também, que é o desvio de finalidade, que é o desvio de poder, constitui uma forma de abuso de poder, correto, certo? Quando a gente fala de abuso de poder, o abuso de poder é gênero que comporta duas espécies, que é o excesso e o desvio. O excesso é aquele que está fora da competência de um determinado agente público. Se está fora da sua competência, se tem vício de competência, pensando um pouquinho em atos administrativos, vícios de competências podem ser convalidados mediante ratificação. Ou seja, são sanáveis. Agora, desvio de finalidade ou desvio de poder, você está dentro da sua competência para editar um ato.
Só que você utiliza isso com uma finalidade diversa do interesse público. Se é de finalidade diversa, você tem um desvio de finalidade, desvio de poder, e esse desvio de finalidade, vícios de finalidade são insanáveis, o ato é nulo, certo? Presta muita atenção com relação a isso, tá? Então, aqui o desvio de finalidade constitui uma das formas de abuso de poder, tá? É tanto o excesso, tá? Eu vou mostrar aqui para você, quanto o desvio. Então, sim, tá? O desvio de finalidade, ele constitui uma forma de abuso de poder. A prática de ato por autoridade incompetente caracteriza abuso de poder e desvio de finalidade, acarretando nulidade absoluta do ato administrativo. Se não é competente, aqui a gente tem o abuso de poder, mas não é mediante desvio de finalidade, e sim mediante excesso. Explico, desenho para você. Abuso de poder acontece tanto para atos comissivos quanto para atos omissivos, tá? No caso do excesso de poder, está fora ou além da competência, ou seja, igual aqui disse, ó, a autoridade ela é incompetente, está fora da sua competência. E vício de competência, o vício é sanável mediante convalidação. A convalidação também chamada a espécie de convalidação é a ratificação quando tem vício de competência, certo? No caso do desvio de poder, existe um desvio de finalidade. Na prova, muitas vezes você vai encontrar desvio de finalidade ao invés de desvio de poder. É até mais fácil. Por quê? Porque a finalidade diversa, mesmo que seja dentro da competência, é vício insanável. Logo, o ato é nulo e é submetido ali ao controle judicial. Beleza? Então, abuso de poder é um tema muito importante para a sua prova, tá? Então, aqui a nossa alternativa correta, deixa eu colocar aqui de volta, a alternativa correta, a letra D, que o desvio de finalidade é uma das formas de abuso de poder. Beleza? Vamos para umas questõezinhas aqui de certo e errado da CESP? Vamos lá. Os agentes de polícia do estado de Alagoas, no exercício de sua função, devem comedir a aplicação do uso de força em suas abordagens e ações, buscando agir de maneira adequada, sem extrapolar os limites legais impostos ao exercício do poder que lhes é conferido. Acerca do uso e do abuso de poder, julgue o item. Ato praticado de forma abusiva e com finalidade diversa daquela atribuída pela lei é configurado excesso. Não, é configurado desvio de poder, tá? Então, a questão está errada. A gente acabou de ver a respeito disso, ó. Finalidade diversa, desvio. Fora da competência é o excesso, certo? Próxima questão. Julgue o item a seguir a respeito dos atos e dos poderes da administração. Eventual abuso de poder regulamentar pelo Poder Executivo sujeita o transgressor ao controle judicial, certo? E ao exercício da competência extraordinária do Poder Legislativo, tá? Em âmbito ali do Congresso Nacional, para sustar os atos administrativos dele decorrentes. Quem pode sustar atos do poder regulamentar do Poder Executivo? Somente o Poder Legislativo no âmbito aqui do Congresso Nacional, certo? Então, essa alternativa, ela está correta. Essa questão, então, ela está corretíssima. Tudo bem? Bem tranquila essa questãozinha aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Tchauzinho. Eu estou aparecendo aqui para te fazer um convite único. Até o dia 15 de setembro. Você não pode deixar essa oportunidade passar. Eu sei que você já conhece como é que funciona o Objetivo Play. Eu sei que você sabe que o Objetivo Play é uma plataforma de acompanhamento diário. A gente coloca todos os professores à sua disposição, junto comigo, para te acompanhar nas aulas ao vivo. Você tem aula gravada para tudo que é concurso, você tem os melhores PDFs, tabelas, imagens e gráficos, você tem material de revisão, que é flash e guia, tem mentoria toda semana, comigo, Lucas Neto, te ensinando a estudar. Eu vou te perguntar, o que você está esperando para se profissionalizar na preparação para concurso? A pergunta que eu sempre faço, por que você está deixando o tempo passar? Lucas, mas eu fui reprovado numa porrada de concurso e eu sei que uma hora a conta fecha. Mas como é que fecha se você não mudou nada do movimento? Eu só quero que você mude o seu movimento. Aproveite essa oportunidade e perceba em 7 dias se o Objetivo Play é para você ou não. Se não for, faça o seguinte, peça o seu dinheiro de volta. Não tem nenhum problema. Se você perceber, depois de adquirir o Objetivo Play, R$ 49,90 mensal, ao invés de R$ 79, que é o valor do dia 15, e ver, não é para mim não,
não tem aquilo que me disseram que teria, não. A gente devolve o seu dinheiro. Na dúvida, dê uma chance para a sua mudança de vida. Aproveite apertando um desses botões que estão aparecendo aí e venha para o Objetivo Play. Essa chance é única e eu não vou mais aparecer aqui para te dar esse super aviso. Bora lá! Até o dia 15 de setembro, o valor é R$ 49,90 por mês. No dia 15 de setembro, atualizou lá a página, o investimento é R$ 79,90 por mês. Não é marketing não. O que eu estou falando aqui é uma chance única, uma alocação única na nossa história para você virar servidor. Daí a oportunidade de você virar na Semana da Independência, independente financeiramente. Aproveite.